Olá, meus irmãos, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é bem atual nos nossos tempos. E eu queria que você se preparasse aí. Hoje a gente vai falar sobre a bipolaridade, né? A bipolaridade no nosso mundo espiritual. Amém? Então, se você puder aguardar um instante aí, pegar a sua Bíblia, papel e caneta e vamos estudar juntos. Eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. E hoje a gente vai fazer uma leitura que ela é um pouco extensa, são aí 18 versículos. Está lá em 1 Reis, o capítulo 19, do 1 em diante. Eu quero que você possa pegar a tua Bíblia aí e acompanhar a leitura conosco, ok? Estou lendo a minha versão aqui é NVI, e vamos acompanhar a leitura, amém? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu
e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida. Pai, é em nome de Jesus que nós lhe pedimos que o Senhor Espírito Santo trabalhe grandemente agora, Pai, na minha e na vida dos meus irmãos que estão assistindo, e que em todo o tempo o Teu propósito e a Tua vontade se cumpram em nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Elias, um dos maiores profetas, no Velho Testamento, que fez diversas maravilhas, pela palavra do Senhor. E o contexto aqui, ele tinha voltado dessa guerra, tanto que Jezabel ameaça ele, depois de ele ter matado 850 profetas. Eram 450 profetas de Baal e mais os 400 de Azerá. Depois de ter operado essa maravilha pela palavra do Senhor, depois de uma grande vitória, depois de tudo ter dado certo, uma mulher vai, ameaça ele e ele foge. Esse é o contexto aqui dessa história. Uma grande vitória, onde com qualquer um de nós que venha acontecer isso, que a gente venha ter uma grande vitória, de pronto a gente já fica mais animado, a gente já fica mais confiante. Mas aqui na história, aqui na palavra do Senhor, a gente vê que com Elias, nessa situação aqui, foi diferente. E essa bipolaridade aqui, que atingiu Elias aqui no final do ministério dele, a gente pode entender como que a gente não está aqui trazendo a cura para a bipolaridade, Eu não vim aqui somente para falar da cura, porque a gente crê e entende que Jesus Cristo ele é suficientemente poderoso para salvar e para curar qualquer enfermidade, qualquer distúrbio. Mas hoje aqui a gente vai falar a respeito dessa bipolaridade e trazer para os nossos dias. Elias aqui com essa atitude bipolar, por quê? Ele fugiu dessa mulher para salvar a vida. E no meio do deserto ele ora para morrer. Então, onde que está esse homem que vive uma grande vitória, um grande milagre, foge de uma mulher que o ameaça de morte,
depois de ter matado 850 homens, profetas pagãos, depois de ter matado esses 850 homens, ele foge de uma mulher para salvar a vida dele. Quando chega no deserto, ele pede para Deus para morrer. A gente pode olhar nessa situação, nessa sistemática toda e achar até um pouco ridículo. Mas é isso que a gente vai tentar fazer hoje. A gente não vai olhar para essa história de Elias e somente para a história de Elias, mas a gente vai tentar trazer isso para nós hoje, né? Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente poder tá pensando hoje. E o primeiro, né? Eu vou pedir para vocês voltarem no versículo 4, no 19:4. Está escrito assim. Fica com o seu dedo aí, tá? Em 1 Reis, capítulo 19. A gente vai trabalhar em cima desse capítulo hoje. E em 1 Reis 19:4, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Aí a gente entende que ele entrou num deserto. Meu irmão, imagina um deserto, né? Areia para todo lado e o sol escaldante. Aí ele encontra um pé de giesta. Se você puder dar um Google aí, depois, para tentar dar uma olhada, é um arbusto bonito, sabe? Bem cheio. Então, aqui a palavra fala que ele sentou embaixo. Ele sentou embaixo, orou pedindo a morte, deitou e dormiu. Esse pé de giesta, ele com certeza havia uma sombra ali. Então, o que me leva a pensar nesse primeiro ponto, né? Sempre que eu penso em desistir, sempre que eu tento desistir, quase que sempre não é a pior fase que eu já tive, que eu tenho passado. Quase que sempre, quando a desistência ela passa pela minha cabeça ou ela entra no meu coração, eu estou num momento que não foi a maior dificuldade que eu travei. Aqui Elias, ele estava num deserto, andando. E quando ele encontra esse arbusto cheio, ele encontra uma sombra, um lugar para ficar melhor, ali ele ora pela morte. Ali ele ora desistindo. Então, quando a gente olha para a nossa vida, e se de alguma forma, algum dia passou pela tua cabeça esse espírito de perda, esse espírito ruim que tenta nos fazer de alguma forma desistir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando você foi acometido disso, será que você estava na sua pior fase, na sua pior guerra, travando a sua pior batalha? Não dá para a gente pensar dessa forma sem voltar um pouco antes, ou dias, meses ou anos antes de quando aconteceu dessa desistência passar pelo teu coração. Será que você passou por coisas piores? Será que você passou por problemas piores? O que aconteceu de diferente? O que tem de diferente em tudo isso? E é isso que a gente tem que entender, porque se eu tenho vivido o melhor de Deus, ou se eu já vivi o melhor de Deus, qual que é o verbo aí? Será que eu estou vivendo o melhor de Deus ou será que eu já vivi o melhor de Deus? Quantas maravilhas o Senhor está fazendo
né? E se eu não enxergar dessa forma, quantas maravilhas o Senhor está fazendo, eu tenho que enxergar pelo menos quantas maravilhas o Senhor já fez. E quando eu falo isso, eu falo conforme a minha vida, e você pensa aí na tua vida, que isso hoje é um confronto para nós, né? O que eu tenho visto, o que eu tenho crido. Então, meus irmãos, quando essa desistência, ela arranha o nosso coração, para ver, olha para a tua vida e analisa. Será que você estava na pior fase quando isso acometeu? Porque quando a gente está na fase difícil, a gente olha, né? Com certeza a gente não vai conseguir, a gente já logo pensa assim. E realmente que sozinhos nós não conseguimos. Mas o Senhor tem nos ajudado em tudo. O Senhor tem nos ajudado. E o Senhor, o poder dele está aí. O poder dele, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. E quando as coisas começam a aliviar mais, será que é um pouco menos do Senhor e mais de mim? Será que é isso que acontece? Será que Elias andando pelo deserto era mais do Senhor e menos dele? E quando chega na sombra, se torna mais Elias e menos o Senhor? Será que é isso que acontece conosco? Então nós temos que pensar que quando nós estamos em uma fase difícil, numa luta intensa, é aonde o Senhor está mais nos fortalecendo. E de alguma forma é onde nós somos mais fortes. E quando vem alivia mais esse problema, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que o meu eu toma mais espaço e é onde eu fico mais fraco. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria. Essa palavra, meus irmãos, não é uma palavra de conserto, não é uma palavra somente para agora. A gente tem que estar se confrontando com isso todo dia. Todo dia. Porque a partir do momento que Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente tem que tentar trabalhar em cima dessa ideia. Traçar um estilo de vida em cima de tudo isso. Porque se for por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Então, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver tomando conta de tudo, dificilmente conseguiremos mesmo. O outro ponto que eu queria falar, para não me estender muito, vamos lá, entre os 5 e os 7, vamos lá no 1 Reis 19, o versículo é do 5 ao 7. A palavra ela diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos fortalece em todo o tempo. E aqui é um lugar, até quando eu estou fazendo o que Ele não quer. Porque se a gente parar para entender aqui, o Senhor tratou com Elias naquele lugar, naquele monte. Mas será que era a vontade de Deus que Elias fugisse? Será que era a vontade do Senhor que Elias fugisse daquela mulher? Mas aquilo foi importante porque o Senhor tratou com ele lá naquele monte. E você vê que Elias ele pede a morte e dorme. O Senhor vem e serve ele uma
e 2 vezes o anjo de Deus vem e traz uma comida onde o fortaleceu para andar 40 dias e 40 noites. O anjo aqui, ele não manda Elias. Ele fala, coma, que a viagem será longa. Então o anjo aqui, ele não manda, ele só fala, a viagem será longa. Coma, se fortaleça, porque a viagem será longa. Então muitas das vezes, nós traçamos viagens, nós tomamos decisões, onde nós passamos por situações onde Deus ele não tinha a vontade, e não é da vontade do Senhor que nós passássemos por aquilo. É somente um resultado daquilo que a gente escolheu, um resultado daquilo que a gente entendeu como certo para nós no momento, mas que não tem a ver com a vontade de Deus. Mas quando o plano dele não se finda na nossa vida, quando ainda tem planos para a nossa vida, o Senhor, ele nos fortalece. Olha, não é por aí que eu quero que você vá, mas já que você vai, eu vou traçar um propósito para a sua vida através desse caminho, então. Né? Quando a gente pensa lá no Éden, era a vontade do Senhor que o homem pecasse? Não. Não era a vontade de Deus. Mas o homem pecou. E depois daquilo, o Senhor ainda traça um plano de redenção, de salvação para o homem. Né? Então, aqui, ele fortalece Elias por uma e por 2 vezes. E Elias, ele sai caminhando por aquele deserto 40 dias e 40 noites. 40 noites. Então, o plano que o Senhor tem para nós é de prosperidade. O plano que o Senhor tem para nós é de bênção. Mas muitas vezes nós corremos por esse caminho onde não é a vontade dele. E o que eu faço? O que eu faço? Eu vou ter que atingir o propósito do Senhor onde quer que eu esteja. Se for lá, vai ser lá. Se for aqui, vai ser aqui. Mas se o Senhor não... Mas o Senhor me fortalecendo para que eu atinja esse propósito dele, eu vou viver o propósito dele onde quer que eu esteja, mesmo que não seja da vontade dele eu estar lá. Jonas, quando Deus manda Jonas para Nínive, será que a ideia era ele estar dentro de uma baleia? Eu acredito que a ideia é o quê? Deus mandou ele para Nínive e ele tinha que ir para Nínive. Ele tentou fugir, aí ele foi por dentro de um grande peixe até Nínive. Então, o Senhor, mesmo se nós tomamos caminhos que não são a vontade dele, o propósito dele vai se cumprir em nossas vidas. O que vai diferenciar isso aí é a dor, é o tamanho da dor que eu vou sentir. Porque o Senhor, ele é suficientemente forte, poderoso e soberano. A vontade dele vai se cumprir. Então tudo vai depender da dor que eu quero passar. A dor de obedecer ou a dor de fugir e ter que obedecer na força, né? Isso aí é muito mais difícil. Então, o Senhor, ele nos fortalece em todos os tempos. Até mesmo quando eu tomo decisões equivocadas, decisões erradas. E se ainda tem propósito de Deus para a minha vida, o Senhor mesmo assim me fortalece para poder me tratar onde eu não tinha que estar. Mas o Senhor, ele é soberano e o Senhor, ele é onipresente, está aqui e está lá. Então, se ele me manda para algum lugar, se ele me manda fazer algo e eu não faço ou tento tomar um atalho, o Senhor vai tratar comigo onde quer que eu esteja. E um terceiro ponto
terceiro e último, vamos lá, do 11 ao 13. 19, do 11 ao 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Essa parte aqui, quando o Senhor manda Elias sair da caverna para ter um contato com ele. O Senhor o chama para fora da caverna para poder se relacionar com ele. O fato de você ouvir ao Senhor e poder perguntar e poder falar, uma conversa sincera com ele. Aleluia. Aqui fala de 3 forças naturais, O vendaval, o terremoto e o fogo. E nenhuma dessas forças, mesmo que provocadas pela vinda de Deus, em nenhuma delas o Senhor se encontrava. Quando a gente olha assim, mas Pedro, será que o Senhor ele não pode vir no vendaval, no fogo, no terremoto? Eu creio que sim, o Senhor ele pode vir no vendaval, ele pode vir no fogo, ele pode vir no terremoto, ele vai vir numa nuvem. O Senhor pode todas as coisas. Só que muitas das vezes essas forças naturais, quando a gente projeta para a nossa vida, tem muita gente procurando a Deus no meio de uma confusão. Tem muita gente procurando a Deus no meio da contenda, procurando a Deus no meio da discussão, no meio das brigas. E a palavra aqui, ela nos fala que Deus não estava em nenhuma dessas forças naturais. A palavra aqui, para que a gente possa entender, o Senhor estava na brisa suave. Porque aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, foi algo tão sucinto que, imagina, meus irmãos, para o Senhor falar algo para você, tem que ser no meio da suavidade, para que você não tenha distrações, Quando eu estou brigando, quando eu estou chateado, discutindo, dificilmente eu vou ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu estou distraído. Eu estou totalmente distraído. Mas o Senhor aqui, Ele fala com Elias através de uma brisa suave. E é ali onde ele estava. Ali, quando Elias se relaciona com o Senhor, tem uma conversa com o Senhor estava no meio de uma brisa suave. Para que não tenha distrações, para que quando Ele falar com você e falar ao teu coração, você só preste atenção no que Ele fala. Porque se Ele está falando, é muito importante que você entenda. É muito importante quando Ele fala que eu entenda, para que a gente possa obedecer à vontade dEle. Então, o Senhor, Ele tira toda a distração. Quando Ele vai ter esse momento de relacionamento contigo, Ele tira todas as distrações. Por que nós vamos orar, nós vamos ao quarto, a gente tranca a porta, a gente desliga o celular, a gente faz todas essas coisas, para que não haja distrações.
para que a gente possa ter um momento de brisa suave com o Senhor. A gente tem que fugir de todos os problemas, fugir de toda a problemática da nossa vida e se colocar num lugar fora de todo o terremoto, fora de toda a contenda, fora de todo o vendaval, fora de todo esse fogo que está aí fora. Para que a gente possa ouvir a palavra dele, para que a gente possa ouvir o que ele tem para cada um de nós. Para concluir, meus irmãos, Elias, nessa conversa com o Senhor ele manda ele fazer 3 coisas. Ele manda ungir Jeú, ungir Hazael, Jeú e Hazael como reis, e manda ungir Eliseu, que seria o sucessor dele. E Elias, ele cumpre só uma delas, né? Ele unge Eliseu. E Elias, ele unge Eliseu. E nem morrer ele consegue. Ele foi levado aos céus vivo, arrebatado pelo Senhor. Eu não estou aqui para criticar um homem de Deus desse e quão poderoso e forte foi esse ministério, né? Como o Senhor trabalhou e foi atuante na vida de Elias. Foi maravilhoso. Mas nesse último dia, esse último estudo desse mês, onde o nosso tema ele é Vencendo em Tempos de Crise, e nós passamos por uma das piores crises passadas aí nos nossos tempos, que é a gripe desse coronavírus, que é algo que atinge tanto a parte da saúde, né? A parte de empregos, todo esse terror e tremor que as pessoas estão sentindo, porque é algo muito importante, a gente tem que dar uma devida importância, a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar álcool em gel, a gente tem que manter a distância, a gente tem que obedecer. Nós fomos chamados para servir e obedecer, então nós temos que sim obedecer às nossas autoridades. Mas existe um terror terrível agindo nas nossas vidas. Quando a gente olha aí para qualquer canal de TV, para qualquer reportagem, é um terror tremendo, onde vem a colocar medo nos nossos corações, e uma pessoa com medo tem atitudes erradas. Uma pessoa com medo tem atitudes que não gostaria de ter. E é esse que tem que ser o nosso cuidado, meus irmãos. Quando nós viemos para Cristo, foi com uma promessa de viver uma vida eterna com Ele. Eu quero ter uma vida ótima aqui, eu quero ter uma vida regada a bênçãos aqui, mas a maior promessa é que Ele, em todos os momentos, Ele estaria conosco e que nós passaríamos por diversas dificuldades e provações, mas que em todo momento Ele estaria conosco, e aqueles que perseverassem até o fim ficaria com Ele para sempre. Então, essa crise que vem atingindo a igreja, quanto essa palavra profética de 2020, que foi a respeito da maturidade, quando o Senhor tentou dar maturidade para a igreja, tentou falar para a igreja buscar a maturidade, será que não era para passar por esse tempo, irmão? Será que não era para poder passar por tudo isso
E hoje nós vemos que alguns irmãos estão tão amedrontados, tão fugindo de tudo, de toda esses problemas e de todo esse terror que está sendo implantado em nossos corações. Então nós temos que, mesmo em quarentena, mesmo em casa, tomar para si tudo isso. O que é ser a igreja de Cristo? Eu tenho que tomar para mim isso. Eu tenho que espalhar a palavra do Senhor, eu tenho que espalhar a coragem, a esperança. Eu tenho que levar uma palavra de bênção para a vida dessas pessoas, porque estão todos reféns de grandes mídias aí que estão espalhando o terror no nosso coração. A igreja, eu creio que vai voltar, a igreja eu creio que vai estar de volta, mas que nós possamos, né? Não sei se vai estar da mesma forma, mas vai sim estar mais madura. Não sei se vai estar do mesmo tamanho, mas vai estar mais madura. Porque foi um grande baque, um grande problema, uma grande crise que nós estamos passando. E nós vamos ainda se alegrar de tudo isso. Então, aqui como Elias, será que eu não passei problemas piores? Tudo bem que numa pandemia dessa, a gente nunca passou por um problema desse. Mas na minha vida espiritual, será que eu já não passei por problemas piores? Será que eu tenho fugido daquilo que me amedronta mesmo? Porque mesmo que você esteja com medo agora, mesmo que agora você esteja amedrontado, angustiado, não sabe o que vai acontecer, ainda há como o Senhor te dá um alimento, te fortalecer, para que você vá ao teu quarto, ao teu monte aí, buscar o Senhor na brisa suave e ouvir da boca dele o que ele tem para você. Então, essa palavra, meus irmãos, para nós, ela tem que ser de uma forma onde a gente venha se fortalecer. Eu preciso saber que Ele me fortalece quando eu estou errado, mas para quê? Para que eu vá ser tratado com Ele, mesmo que no erro, mas para que eu volte e acerte. Eu preciso saber, meus irmãos, eu preciso saber de tudo isso. Peço que você curve a sua cabeça mais uma vez e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela foi lida, ela foi ministrada da forma como o Senhor colocou o meu coração. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado e que em todo o tempo, ó Deus, o Senhor esteja conosco, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, em todo o tempo. Faz, Senhor, que nós possamos, mesmo, Senhor, nas atitudes erradas, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para que, já que tomamos esse atalho, Senhor, que nós possamos estar arrependidos, ó Pai, e ir até o ponto onde o Senhor quer, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ter um relacionamento contigo, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Dá, Senhor, novamente as estratégias, Senhor. Tira, Senhor, todo o medo. Tira, Senhor, toda a angústia, toda a incerteza, Senhor. Nos dá novamente, Senhor, força, sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, para poder discernir esses tempos, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que todo esse vendaval, esse terremoto, esse fogo, que não provém de Ti, Senhor, mas que vem, Senhor, das confusões do dia a dia, Senhor, seja retirado da minha vida em nome de Jesus, e que em todo o tempo, Senhor, o Senhor esteja conosco. Guarda-nos, ó Pai, e que em todo o tempo, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por situações difíceis, o Senhor esteja conosco, hoje, amanhã
agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. Eu quero convidá-los a vocês aí, você descendo aí, você pode acompanhar os nossos canais, a gente tem aí o Spotify, a gente está colocando os podcasts lá, com os cultos de domingo, com o estudo da palavra de quarta-feira. A gente tem o Facebook, que está aí na descrição. A gente tem o Instagram da igreja. A gente também tem aí os números de WhatsApp para pedidos de oração, para poder fazer um aconselhamento, alguma visita, se você preferir, necessitar, nós estamos aqui para te servir. E que em todo o tempo você seja abençoado aí, você e tua família, e que nós possamos juntos passar por esse momento de crise. Então até domingo a gente vai ter o culto da família com o nosso pastor, e que em todo o tempo o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, nos fortalecer. Tá? Agora você vai estar vendo aí os dados bancários da nossa igreja. Você que é membro, tiver o desejo no coração de dizimar esse mês, de ofertar, são esses os canais. Você que não é membro do nosso ministério, mas sentir no coração de fazer uma oferta, nós te agradecemos. São esses os canais também. Eu agradeço a você, o membro do nosso Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Agradeço a você que tem ofertado, agradeço a você que tem dizimado, porque graças ao Senhor que o abençoou e cuidou do teu coração, está dando tudo certo, a gente está conseguindo acertar tudo, estamos até agregando alguns programas, né? Algumas atividades que a gente vai estar colocando aí nos nossos canais, né? E eu agradeço do fundo do coração, eu oro ao Senhor que Ele venha cuidar do teu coração aí na tua casa, cuidar da tua família, tirar toda a angústia e todo o medo e todo o pavor, e que nós possamos passar juntos, unidos, por toda e qualquer situação, por toda e qualquer crise, por toda e qualquer pandemia. Que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigado.